Alô, som. Glória a Deus. Vamos ler o primeiro livro da Bíblia, do Novo Testamento, quer dizer, livro de Mateus, capítulo 2. Vamos ler 2 versículos. Mateus 2, versículo 1 e 2. Vou compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor falou comigo hoje à tarde, para que pudéssemos assim falar aqui também aos queridos amados irmãos e todos os ouvintes aqui da palavra do Senhor. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 2, verso 1 e 2, diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Só até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Podeis assentar, queridos irmãos. Então nós temos o relato do nascimento de Jesus aqui em Mateus, como até a Ariane falou. Era necessário que o Cristo, o Salvador, ele viesse de uma forma incorruptível. Era necessário que ele viesse de uma forma não pecaminosa. Como a Bíblia diz, o segundo Adão, ou o último Adão, o primeiro Adão nasceu dessa forma, sem pecado, sem erro, sem mazela. O segundo deveria da mesma forma, mas era necessário que ele nascesse como homem, como um ser humano. E dessa forma, só através de um ventre de uma mulher. E a Bíblia diz que ele veio gerado pelo Espírito Santo. E esses relatos que nós acabamos de ler, esses 2 versículos, então, para que entendamos um pouco sobre isso, nós temos que voltar a alguns livros bíblicos para podermos entender um pouco isso. A Bíblia diz lá, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, e havia um abismo, e o Espírito Santo de Deus parava sobre a face das águas. Então, a gente vê o princípio da criação: haja luz, haja separação, houve tudo isso. Deus cria o primeiro ser humano, cria a mulher das suas costelas, e implanta aqui na terra, né? Conhecemos como a Mesopotâmia, né? Entre o rio Tigre e o rio Eufrates, e era o jardim do Éden, descrito pela palavra de Deus. E esse casal, eles, um tempo da vida, obedeceram a Deus, seguiram os seus preceitos, os seus conceitos, seguiram a sua palavra, mas uma parte da vida deles, eles erraram. E a Bíblia diz que o Senhor fala que quando eles errassem, na desobediência da ordem de Deus, eles morreriam. Mas eles não morreram a princípio do ato. Houve a primeira morte, a morte física longe de Deus, a morte espiritual longe de Deus, para que depois viesse a morte física. Então, sobre todo ser humano está imputado essa lei, essa ordem. Você nasce, cresce, reproduz e você morre. Nós nascemos do pó e tornaremos ao pó. Então, a Bíblia vai nos relatar sobre essa pessoa lá atrás, quando Deus pede o sacrifício de Isaac ao seu pai, e o relato da Bíblia é que ele está indo lá para o monte para fazer o sacrifício, e o menino já era um jovem que entendia, ele sabia que ele seria ali o holocausto, o sacrifício.
Mas quando aquele homem chega para sacrificar seu filho, Deus, ele diz que não, porque ele viu o agradecimento de Abraão e a adoração e a convicção que Abraão tinha na presença de Deus e o poder de Deus. E a Bíblia diz que ele ali olha nos arbustos e ali tinha um cordeiro que ele sacrificou como sacrifício, como holocausto a Deus, retirando o seu filho Isaque. E no decorrer da palavra de Deus, a gente vê Moisés, Deus levanta Moisés, grande profeta, tira o povo do Egito com mãos fortes, poderosas, que era a mão de Deus. Moisés não tinha poder humano nenhum para fazer aquilo, mas chega um momento da vida de Moisés que ele diz que Deus levantaria um profeta que seria maior do que ele. Então a Bíblia ela vem relatando sobre a pessoa de Jesus desde o princípio, desde a criação, desde a origem, né? Gênesis quer dizer origem, começo, desde lá do começo. Deus ele revela para o homem que um certo momento da vida humana, um período da vida humana na terra, levantaria para a glória do nome dele. E relatando a Bíblia em todos os passos, Isaías diz que ele diz ao Senhor, ao meu Senhor, ele diz, eu sou Senhor, mas ao meu Senhor, se referindo à pessoa de Jesus. E se nós formos falar de tudo que fala no Antigo Testamento a pessoa de Jesus, nós levaríamos aqui a noite toda, amanheceríamos aqui e não terminaríamos. Porque todo o Antigo Testamento fala da pessoa de Jesus. Então Deus, ele desde o princípio, ele veio orientando o homem que chegaria um período da terra do homem que ele levantaria como ele diz lá em Gênesis mesmo, que ele levantaria que pisaria a cabeça da serpente. Ele fala de Jesus. Ele está falando de Jesus, que ele levantaria que pisaria na cabeça da serpente. Mas o relato bíblico que nós lemos é um relato conhecido provavelmente no mundo inteiro. Comemora-se no Natal o nascimento de Jesus Cristo, aquilo que o homem colocou como nascimento. Mas o que eu quero trazer nesta noite aqui para a reflexão de todos nós é esses magos, né, que são astrólogos. Eles estudavam sobre as estrelas, sobre os astros. Eles conheciam as profecias. Eles sabiam que um momento iria acontecer, ainda que não fosse na época deles, outros saberiam e entenderiam também, pelos estudos que eles tinham. Esses homens, eles chegam até o local que nasceu o menino. A Bíblia diz que eles adoram esse menino. Um recém-nascido que no momento não tinha como entender aquele momento daqueles homens. Mas o que esses homens traz para nós é que, ao entender quem é Jesus, ao entender o que é essa pessoa chamada Jesus, o que esse homem fez em benefício da minha e da sua vida. João, escrevendo o Evangelho, capítulo 1, verso 1, ele diz: no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo, ele era Deus. Então ele está dizendo desde lá de Gênesis 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra, Verbo, palavra, logos, palavra em ação. Desde o princípio esse Verbo já estava com Deus. Alguns espaços, momento de Jesus, ele diz que ele era antes de Abraão. Ele diz que não poderia falar do céu se lá do céu não tivesse descido. Então esses meninos
que foi adorado por esses homens que vieram do Oriente, viram a sua estrela, viram o seu sinal, foram até aquele local que ele havia nascido. Esse homem que no próprio livro de João, verso 1:12, ele dizia: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, como o unigênito Filho do Pai. Então esse verbo, ele se fez carne e habita entre nós. Mas qual é o objetivo desse nascer, de se tornar carne, de se tornar homem, homem sujeito à dor, às necessidades físicas, fisiológicas, homem que tinha sono, tinha cansaço, um homem limitado no espaço e no tempo, um homem que não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas qual foi o objetivo maior de Deus para que esse homem viesse à terra? Nós entendemos que antes de Jesus não havia acesso do homem, do ser humano a Deus. O ser humano, ele oferecia sacrifícios ao sacerdote pelos seus pecados, pelos seus atos. O sacerdote ia lá, oferecia a Deus e era perdoado os seus pecados. Então foi 4.000 anos assim. 4.000 anos o homem vivendo assim. Mas houve um período que a história muda. A história não muda porque uma pessoa chamada Jesus veio e fez uma revolução com um exército poderoso e destruiu os povos, destruiu as nações, destruiu os seus perseguidores. Não. A história muda de uma forma totalmente contrária. A história muda ao nascimento de um homem. Que o objetivo desse homem era agradar a Deus. E através desse agrado, fazer sacrifício vivo por mim e por você na cruz do Calvário. O objetivo desse homem chamado Jesus, aquele que os astrólogos adoraram, a Bíblia diz os magos, mas nós sabemos que eles eram astrólogos. Eles encontram o menino e adoram o menino. Mas na frente a Bíblia diz que eles apresentam para ele ouro, incenso e mirra, como adoração a ele. Esse menino chamado Jesus, quando ele nasce, na esfera espiritual, há uma explosão espiritual, a qual os demônios sabiam que ali estava chegando o fim deles. Eles tiveram 4.000 anos em total liberdade para fazer o que queriam, o que eles gostariam de fazer, mas ao nascer ao menino, os anjos de Deus se manifestam, as trombetas de Deus são tocadas, os arcanjos, os querubins, os serafins, eles louvam a Deus, eles engrandecem a Deus, eles cercam aquele lugar em momento de adoração, porque ali nasceu o prometido dentre as nações. Ali nasce aquele que iria mudar a história humana. Não nasceu apenas um menino, um homem qualquer, um homem como qualquer um outro homem que nós todos os dias vemos nascer, mas nasce um sem corrupção, nasce um sem semente corruptiva, nasce um sem a semente do pecado. Poderia pecar, poderiam errar como o primeiro Adão, como o primeiro homem. Havia essa possibilidade. Mas esse homem, quando ele chega na maturidade, quando ele compreende que ele é
o rei dos judeus, quando ele entende o peso que tinha sobre as suas costas, é quando ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu os livrarei e abençoarei. Lançai sobre mim todo o seu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo, ele é leve. Ele está dizendo: joga sobre mim que eu vou carregar, porque esse poder foi me dado. E nenhuma história humana dos 6.000 anos que o homem se apresenta na Terra, a qual nós estamos, nenhum outro homem em toda a história, foi o que Jesus foi. Não fez o que Jesus fez. Havia a semente corruptiva, nele não havia a semente corruptiva. Havia uma possibilidade, sim, mas a Bíblia diz que em tudo ele foi fiel a Deus. E nele não foi achado pecado algum. O mundo moderno hoje, eles veem a história de Jesus como apenas uma história. Hoje Jesus, muitas das vezes, ignorado. Mas nós, irmãos, que conhecemos Jesus, sabemos o quanto ele é lindo e o quanto ele é maravilhoso. Jesus não foi um mártir apenas humano, de você olhar o sacrifício, todo o seu ato, até o Gólgota, até o lugar da caveira, que é chamado esse lugar. Ele não foi um mártir para dizer: houve uma época na terra que um grande homem chamado Jesus veio e fez coisas maravilhosas e morreu. Porque o ato dele não termina na morte. O ato dele começa na sua ressurreição. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria salvação para mim e para você. Porque quem pode salvar sendo ele morto? Pode um morto voltar e fazer algo por alguém? Pode alguém que foi sepultado dias, meses e anos, a qual não existe nem ossos, só pó, pode esse salvar alguém? A morte nunca pôde ter poder sobre Jesus, porque ele era simplesmente a vida. A vida não vence a morte, e as trevas nunca vencerá a luz. Então esse menino chamado Jesus, esse que foi adorado, representando a minha e a sua vida, nasceu Jesus. Nasceu o Salvador. E o que eu tenho que fazer? Adorá-lo. Qual é a minha gratidão pelo seu sacrifício na cruz do Calvário? Adorá-lo. O que eu tenho que fazer por tudo que ele fez por mim? Adorá-lo. Adore o Espírito em verdade. Adore com a sua vida. O problema é: o que é adorar a Jesus? O que nos torna um verdadeiro adorador? O que nos torna aqueles que andam ao lado de Jesus? É quando eu e você realmente acreditamos nas suas Escrituras e fazemos dela a prática das nossas vidas. Aí eu sou reconhecido como um adorador. O mundo não quer Jesus, como todos nós não queríamos. Porque ninguém nasce crente. Deus, ele é tão maravilhoso que ele coloca para você a escolha.
Ele coloca o caminho da vida e da morte, mas Ele manda eu e você escolher o que você quer para a sua vida. Deus, Ele respeita a minha, a sua posição e decisão. Mas sabe, irmãos, um dia, todos nós vamos respeitar a decisão dEle. Deus, Ele não cria o homem para que o homem vivesse longe dEle. Deus nunca criou o homem para que o homem ficasse longe dEle. O desejo de Deus é que Ele esteja ao seu lado. Nasce Jesus. O menino nasceu. Aquele predito pelos profetas, por Isaías, por Jeremias, por Moisés, nasce o Salvador. Cumpriu-se a palavra de Deus. O anunciado entre as nações nasce. Nasceu o Rei dos Judeus. E nós sabemos a história, que é real. Ela é verídica. Mas por que você confirma tanto isso? Pela transformação da minha e da sua vida. Porque pessoa nenhuma, cientista nenhum, médico algum, a pessoa mais inteligente que possa ter nascido na terra, tem o poder de transformar a sua vida como o poder de Jesus. O seu conhecimento humano, o seu conhecimento de estudo, a sua capacidade psicológica, não tem o poder de transformar a sua vida. Mas por que não tem o poder? Porque dentro de você há uma semente corruptiva que faz você errar diante de Deus. Não temos o poder de mudar o nosso ser. Só Jesus tem esse poder. O menino nasce, ele cresce, ele prega, ele anuncia, ele cura, ele liberta, ele salva. Ele salvou o ladrão na cruz do Calvário. Ele salva. Mas havia um objetivo. Era necessário que ele morresse. Ele diz que o Filho do Homem, ele iria morrer, ele ficaria 3 dias no ventre da terra. Ele reedificaria o templo em 3 dias, ele está falando dele mesmo. Ele ressuscita. E ao ressuscitar, quando ele estava morrendo, quando ele clama ao Senhor, a Bíblia diz que o véu que separava o homem de Deus, lá no templo, ele rasga de alto a baixo, mostrando para mim e para você a separação que havia entre a minha pessoa e a pessoa de Deus está livre. O sacrifício foi feito. A obra está completa. Você não precisa mais de ovelha, de carneiro, de bode. Você não precisa mais de pomba. Você não precisa mais de nada. Porque o sacrifício, o único sacrifício e o único e verdadeiro, não terá outro, já foi feito. Eu rasgo o véu e dou acesso à sua pessoa, à minha pessoa, através dessa pessoa chamada Jesus Cristo, o meu Filho amado, a quem eu me comprazo. O acesso que nós não tínhamos na cruz do Calvário, Jesus abriu para mim e para você. Então ele não foi apenas um mártir humano, não foi apenas uma pessoa que nasceu e aos 33 anos partiu, não, irmãos. Havia um objetivo maior.
E a Bíblia diz lá em Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Era necessário que ele doasse todo o seu sangue por mim e por você. A Bíblia diz que quando o soldado ele perfura ele com a lança do lado, a Bíblia diz que sai sangue e depois sai água, mostrando para mim e para você que ele, na cruz do Calvário, derramou todo o seu sangue. Não tinha mais sangue no corpo de Jesus. Por quê? Porque através do seu sangue, ele nos purifica de todo o nosso pecado. Porque o sangue de Jesus, seu Filho amado, nos purifica de todo o pecado, diz a palavra do Senhor. Então o objetivo do nascimento desse menino, a adoração a Ele, não a adoração que o mundo presta no final de ano, não a adoração que a humanidade presta lá no final de ano ou datas anteriores, não. A adoração devida a esse menino é 365 dias do ano, minha e sua, porque o sacrifício dele está continuamente na minha e na sua vida. Não é uma data festiva apenas, não. O sacrifício dele foi para que eu e você conhecêssemos a Deus, ao único e verdadeiro Deus, não o Deus criado por mãos humanas. O Deus que a Bíblia diz que tem boca e não fala. Ele tem olhos, mas ele não vê. Ele tem mãos, mas ele não apalpa. Ele tem pés, mas ele não anda. Ele tem boca e ele não fala. O Deus que esse Jesus maravilhoso apresenta para mim e para você é o Deus que devemos adorar em espírito e em verdade. Ele foi moído pelas minhas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, diz a palavra do Senhor. Esse menino que foi adorado no seu nascimento é o menino que quer ser adorado quando ele nascer dentro do seu coração. Quando esse menino nascer no seu e no meu coração, nós queremos apenas adorá-lo, engrandecê-lo, honrá-lo com a nossa vida, porque ninguém pagaria o preço que ele pagou. Ninguém em toda a humanidade teve a capacidade que só ele tinha de honrar a Deus. A Bíblia diz que quando ele foi batizado, ele foi tentado por Satanás. Poderia ter errado. Ele apresenta pão, ele com fome. Ele apresenta os reinos para que ele governasse, para que ele fosse rei. E esse menino que se tornou um homem, ele vence o inimigo com a palavra de Deus. Esse menino, um homem, que foi adorado no seu nascimento, que foi engrandecido através desses homens, é o mesmo menino, hoje homem, hoje vivo, hoje ressurreto, com todo o poder que foi dado a ele no céu, na terra e debaixo da terra. Hoje ele quer fazer parte da sua vida. Mas ele não é intrusão. Ele não é um ladrão que invade. Ele diz em Apocalipse 3:20, eu estou à porta, eu estou batendo, se você abrir, eu vou entrar. E só não vou entrar não, eu vou fazer parte da sua vida, eu vou ceiar contigo, e você vai ceiar comigo. Mas ele continua dizendo, eu estou batendo. Mas se você também não quiser abrir, não tem problema não, eu vou te respeitar. Mas vou dizer para você, você não vai ser feliz na sua totalidade do ser humano, porque a totalidade da felicidade humana está em Jesus Cristo. Não há uma felicidade total sem Jesus. Então esse menino adorado, nascido em Belém da Judéia, que ali, mesmo menino, mesmo criança, naquele momento,
foi adorado. Hoje nós conhecemos a história não só do nascimento, mas da vida de Jesus. E o que nós podemos fazer com as nossas vidas é crer que Ele é vivo, que Ele é real e que Ele está aqui hoje, batendo na porta do teu coração, dizendo para você: abre. Se você abrir, eu vou entrar, vou fazer morada e vou mudar toda a sua vida. Não tem como um ser humano abrir o coração para Jesus e a sua vida não ser mudada. Não tem como um coração aberto para Jesus, a sua vida não ser transformada. Não tem como um coração aberto para Jesus, a qual Ele faz morada, a sua vida não ser de louvor e adoração ao único e verdadeiro Deus. Porque foi assim que Ele fez e é assim que Ele vai nos ensinar. Estará comigo e contigo todos os dias da nossa vida. Será o nosso conselheiro, será o nosso ajudador, será o nosso irmão, será o nosso Senhor, será o nosso Salvador. Mas para isso, temos que abrir o coração para Ele e deixar Ele fazer morada. O nascimento era necessário. Ele não poderia aparecer como fugiu agora. Não, fugiu. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote. Ele não poderia. Ele tinha que vir de mulher. Ele tinha que nascer como homem, para mostrar que a condição, irmão e irmã, de honrar a Deus com a sua vida. O exemplo de Jesus é esse. A condição de honrar a Deus com as nossas vidas. Ele honrou. Foi glorificado. Foi recebido no céu. E assim será a nossa vida. Teremos o corpo glorificado e vamos ser recebidos no céu. Lá no céu não terá deficiência alguma. Lá no céu não haverá dor, nem pranto, nem choro. Lá no céu, Ele enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Mas é necessário, irmãos, é necessário que eu e você entendamos quem é Jesus. A história bíblica, a história humana mostra. Ele morre, Ele ressuscita. Mas não foi para terminar ali. Ali foi o começo, até o seu retorno. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias da sua vida. Ele está comigo, Ele está contigo, Ele quer fazer parte da minha, Ele quer fazer parte da sua vida. Basta hoje, somente hoje, eu e você abrir o nosso coração. Porque esse menino que foi adorado, se tornou homem, morreu, ressuscitou, nos deu livre acesso a Deus através da sua pessoa, chamado Jesus. Esse menino homem hoje tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E as potestades não têm poder sobre ele. Através desse nome, o demônio foge. Através desse nome, o inferno estremece. Através desse nome, todo principado, toda potestade bate retirada, porque nesse nome não há poder não, nesse nome é poder. Amém, irmãos? 9h. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, agradecer a Deus. Eu agradeço o privilégio, mais uma vez, em nome de Jesus, de poder ter estado aqui com os irmãos, louvando, exaltando e glorificando esse Deus lindo e maravilhoso, cheiroso, que deu a vida por mim e por você. E hoje, olhamos para nós e vemos como Ele é maravilhoso. Só Ele para fazer isso em nossas vidas.
Pai bendito e amado, louvado e exaltado seja o teu nome. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ainda que achem que somos malucos, que achem. Como é bom, Senhor, ser maluco e ter uma família abençoada na sua presença. Como é bom, Senhor, ser maluco e ter como obediência a sua palavra. Como é bom, Senhor, ser maluco e ter filhos que vivem segundo a sua palavra. Esposos e esposas fiéis à sua palavra, fiéis aos seus cônjuges, filhos obedientes aos seus pais. Como é bom, Senhor, ser maluco, ter um lar abençoado, Senhor, uma vida abençoada, em plena, total alegria e em paz, Senhor. Temos paz, Senhor. Temos a alegria que eles não têm, mas nós gostaríamos que eles tivessem, Senhor. Como tu diz na sua palavra, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbem os vossos corações, nem se atemorize, diz João, Senhor. A paz que o mundo busca está em ti, Senhor. Se ela não estiver em ti, não tem paz, Senhor, porque a paz está em ti, porque tu és o príncipe da paz, diz Isaías. Senhor, ser conosco. Ministra as nossas vidas, Senhor, no restante dessa semana. Abra as mentes hoje nesse lugar, Espírito Santo. Toca no coração, toca na mente. Se revela a cada um nesta noite, Senhor. Mostrando que tu és Rei, que tu és Senhor, que tu és Salvador. Coloque, Senhor. Coloque em cada coração hoje aqui o desejo de te adorar. Reconhecer o teu sacrifício na cruz do Calvário. Ao reconhecer, nos tornamos adoradores, Senhor. Como é bom te adorar, Jesus. Fica conosco, nos dê uma semana abençoada, Senhor. Leva-nos da forma que tu nos trouxeste, Senhor. Livra-nos do mal, Pai maravilhoso. E se vier a acontecer algo que não provém de ti, abre os nossos olhos para contemplarmos o seu livramento em nossas vidas, Senhor, para que possamos propagar, anunciar os teus feitos, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Fica conosco, fica com todos, nos dê uma semana abençoadíssima. É a oração que eu faço, desde já te agradeço no teu santo e poderoso nome, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Está terminado o culto. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus, irmãos. Que a paz continue reinando sobre todos. Amém, queridos.